Ok, galera, então nós vamos agora fazer alguns exercícios sobre os tipos de reações químicas. Esses aqui são exercícios de sala do livro de vocês. Depois vocês devem fazer mais questões, beleza? Daquelas que ficam lá depois dos capítulos, certo? Muito bom, então questão de número 1 diz o seguinte: fazendo-se a classificação das reações abaixo, a gente tem aqui 4 reações. A ordem correta então temos que classificá-las. Então vamos analisar aqui a primeira reação, perceba. Tenho aqui uma substância composta, outra substância composta, e elas vão originar aqui duas novas substâncias compostas. Eu tenho aqui um sal reagindo com uma base, isso aqui vai formar uma base diferente e um sal diferente. O que acontece nessa reação é que o cobre separou-se do sulfato, o sódio separou-se da hidroxila, e o cátion dessa ligou-se ao ânion desse, e o ânion desse ligou ao cátion dessa. Então, o que aconteceu aqui foi uma reação de dupla troca. Nós trocamos o cátion e o ânion das duas. Então, primeiro, uma dupla troca. Segundo, observe o que nós temos. Estamos partindo de uma única substância, o hidróxido de cobre, e formando duas novas substâncias, o óxido de cobre e a água. Quando a gente tem uma única substância como reagente e dois ou mais produtos, a gente está falando de uma reação de decomposição, que também é um sinônimo para análise, reação de análise. Na próxima reação, perceba o que a gente tem. O zinco, uma substância simples, está sozinho, e está reagindo aqui com o nitrato de prata. Acontece que o zinco está substituindo a prata. Olha só, a prata saiu e o zinco assumiu o lugar dela. Isso acontece porque o zinco é mais reativo do que a prata. Então a gente diz que o zinco deslocou a prata formou uma substância simples e o zinco ligou-se ao nitrato, ok? Essa daqui é a chamada reação de simples troca, beleza? Então temos aí uma reação de simples troca. Continuando. A próxima reação nós temos a amônia reagindo com o HCl, ou seja, temos aqui dois reagentes formando apenas um produto, que é o cloreto de amônio. Quando nós partimos de dois ou mais reagentes formando apenas um produto, trata-se de uma reação de síntese. Então, colocando aqui na sequência os nomes das reações, a gente tem aqui, ó, dupla troca na primeira, análise na segunda, uma reação de deslocamento ou ainda simples troca, ok? E por último, uma reação de síntese. Então essa daqui é a resposta da primeira questão. Continuando. Agora nós vamos à questão 2, ela diz o seguinte: nós estudamos os óxidos e as suas relações com o ambiente e vimos o fenômeno das chuvas ácidas provocadas pela queima do enxofre presente nos combustíveis fósseis, tanto nos veículos automotores quanto na indústria. O fenômeno da chuva ácida pode ser representado por uma série de equações químicas, são 5 reações. Ele quer que nós classifiquemos essas reações aqui de 1 a 5. Então a primeira reação é a seguinte: o enxofre sólido queima na presença do oxigênio, formando o dióxido de enxofre, que é um poluente atmosférico. Então perceba, partimos de duas substâncias formando apenas uma. Este aqui é o conceito de uma reação de síntese, ok? Na próxima reação, o dióxido de enxofre, que foi formado pela queima do enxofre, encontra o oxigênio atmosférico, beleza? E essa reação transforma o dióxido de enxofre no trióxido de enxofre. Então, de novo, eu estou partindo de duas substâncias e formando apenas uma. Essa é uma reação de síntese. Próxima reação, o trióxido de enxofre, que foi formado na reação acima, pode encontrar a umidade do ar ou, basicamente, também a água da chuva, e isso forma o ácido sulfúrico, e nós vamos ter um ácido na chuva. Então essa é a reação de formação da chuva ácida. Novamente, dois reagentes, apenas um produto, uma reação de síntese. Próxima reação, o ácido sulfúrico, que foi eventualmente formado na chuva ácida, pode encontrar o carbonato de cálcio, que é o principal constituinte do mármore. Então existem aí monumentos de mármore que ficam expostos, esculturas, enfim, né? E aí essa reação aqui vai formar o sulfato de cálcio, esse aqui é o principal constituinte do gesso, além do ácido carbônico. Então, a consequência dessa reação é que monumentos de mármore transformam-se em gesso. E sabe que o gesso ele é muito mais sensível, não é isso, do que o mármore, e aí a superfície dessas estátuas começa a se desgastar. Agora, tratando aqui do tipo de reação química, o que nós tínhamos? Duas substâncias compostas, e aí nós temos uma troca dos cátions e dos ânions dessas substâncias, formando duas novas substâncias compostas. Repare, o hidrogênio é o cátion do ácido, tá vendo? E o cálcio é o cátion desse sal aqui. E a gente faz uma troca do hidrogênio pelo cálcio, formando o sulfato de cálcio. Então a gente tem duas substâncias compostas, originando duas novas substâncias compostas. Esse daqui é o conceito da reação de dupla troca. E
por último, uma outra reação que acontece aqui, e aí ele está falando aqui da reação que acontece com o ácido carbônico. O ácido carbônico pode sofrer uma decomposição espontaneamente, vindo a formar a água e CO2. Olha só, esse CO2 aqui pode estar dissolvido na água, ou então ele pode se desprender da água, formando, né, o gás mesmo, o dióxido de carbono solto na atmosfera. Bom, então nós temos uma reação onde a gente parte de uma substância, formando duas ou mais. Essa é uma reação de decomposição, que também poderia ser chamada de análise. Então, assim são as classificações das reações dessa questão. Partindo, próxima questão de número 3, e ela diz: analisando a fila de reatividade dada acima, pode-se afirmar que a reação que não ocorrerá é... Olha que interessante, nós vamos ter que prever qual dessas reações aqui não acontece. E aí, para isso, ele nos deu uma fila de reatividade. Olha só, a reatividade é crescente nesse sentido. Logo, das substâncias, dos elementos que ele apresenta aqui, o menos reativo de todos é o ouro, é o que tende a ficar na dele. Ele não tem tendência de se ligar com outras substâncias. É quase como um gás nobre. Não é um gás nobre, mas ele é chamado de um metal nobre. O ouro é um metal nobre, a prata é um metal nobre. Tá vendo? Então, este termo, porque eles são pouco reativos. E lá na outra extremidade, nós temos aqui, ó, metais alcalinos muito reativos. Um pouco antes dos metais alcalinos, metais alcalino-terrosos, também muito reativos. Então, esses aqui têm tendência de bagunçar toda a substância, eles chegam reagindo com todo mundo. E aí nós vamos ter que analisar se as reações acontecem ou não. Então, de novo, como vimos na explicação da teoria, a reação acontece se a substância simples, beleza? O elemento que está sozinho, for mais reativo do que alguém lá na substância composta. Vamos fazer uma análise dessa reação letra A aqui, ó. AgNO3 mais cobre. A reação acontece se o cobre puder deslocar alguém aqui nessa reação. Bom, aqui a gente tem dois metais, olha só. A prata está aqui no AgNO3 e temos o cobre. Todo metal, quando ele está numa substância composta, ele está na forma do cátion, certo? Então eu tenho aqui, ó, a prata, ela está aqui na forma da prata mais. Então, o cobre substituiria a prata, não é isso? Eu teria a formação do íon de cobre em substituição à prata, mas isso só acontece se o cobre for mais reativo do que a prata. Aí nós vamos lá na reação e observamos o seguinte: aqui está o cobre, aqui está a prata. Logo, o cobre de fato é mais reativo do que a prata. Então, qual é a tendência? A tendência é de que o cobre substitua a prata. Então, o cobre vai deslocar a prata e aí eu teria a formação da substância CuNO3, o nitrato de cobre. Então, essa aqui é uma reação que certamente acontece. Por quê? O cobre é mais reativo que a prata. Veremos agora a próxima reação. Observe. Eu tenho aqui HCl e magnésio, certo? O que poderia acontecer nessa reação? Magnésio é um metal, ele substituiria o cátion aqui. Quem é o cátion no HCl? É o H. Então, essa reação acontece se o magnésio for mais reativo que o H. Nós vamos aqui à fila de reatividade que ele nos deu e percebemos que o magnésio, um metal alcalino terroso, é de fato mais reativo que o hidrogênio. Então, essa reação aqui certamente acontece e os produtos seriam cloreto de magnésio e o gás hidrogênio. Beleza? Então, essa reação sim acontece. Próxima reação, ácido sulfúrico e ferro. Bom, essa reação acontece da seguinte maneira, se ocorrer, na verdade. O ferro é um metal, substituiria o cátion dessa substância. Quem é o cátion no ácido sulfúrico? O cátion aqui é o hidrogênio. Então, essa reação acontece se o ferro for mais reativo que o hidrogênio. Aí a gente vai lá e olha na fila de reatividade, estão bem próximos, porém dá para ver que o ferro é de fato mais reativo. Logo, o ferro vai substituir o hidrogênio. Nós dizemos que o ferro desloca o hidrogênio. É uma reação de simples troca ou deslocamento. Então, essa reação acontece. Na próxima, a reação ocorreria se o zinco for mais reativo do que o hidrogênio. Então, o metal tende a substituir o cátion, certo? Vamos à fila de reatividade, observamos o zinco. É de fato mais reativo que o hidrogênio, então essa reação acontece. E por último, lá na letra E, a mesma análise. Essa reação aconteceria se o cobre fosse mais reativo do que o zinco. O cobre substituiria o zinco. Vamos à fila de reatividade e observamos. Aqui está o cobre, aqui está o zinco. Mas olha só, o zinco é mais reativo. Então o cobre não tem condições de substituí-lo, pois é menos reativo. Se ele é menos reativo, o cobre fica paradinho na dele, então ele não vai reagir com o sulfato. Então essa aqui é uma reação que simplesmente não acontece. Cobre metálico não reage com sulfato de zinco. Então a última reação é aquela que não ocorre, é a resposta dessa questão. Próxima questão. De acordo com a ordem de reatividade, assinale a alternativa na qual a reação não ocorre. Gente, ele quer a mesma coisa. Ou seja, a gente tem que novamente utilizar a fila de reatividade dos metais e fazer essa análise aí, beleza? De uma por uma.
Aí a pessoa pode perguntar, meu Deus, eu não dou conta de analisar isso aqui tudo de novo. Olha só que interessante, cara. Tá vendo o ouro? Olha o ouro aqui, ó. Vamos dar uma olhada lá na reatividade dos metais. O ouro é o menos reativo dentre todos que foram apresentados. Então o ouro, quando está na forma de substância simples, ele não tem tendência de reagir com ninguém. É por isso que o seu anel de ouro, o seu brinco de ouro, ele não oxida, ele não estraga com o passar do tempo. Porque o ouro não é reativo, ele não tem tendência de reagir com outras substâncias, ele não desloca ninguém. Então a reação da letra D só aconteceria se o ouro fosse mais reativo do que o hidrogênio, ele substituiria o hidrogênio. Mas veja só, o hidrogênio é mais reativo do que o ouro, então essa daqui certamente é uma reação que não acontece. Se você for analisar todas as outras aqui, você vai ver que são reações que são plausíveis, que podem acontecer mediante a observação da fila de reatividade dos metais. Então a resposta dessa questão está aqui, é a letra D, certo, turma? Bom, galera, então é isso, terminamos aqui a nossa aula, é basicamente uma revisão, né? Queria que vocês já tenham visto isso, os tipos de reações químicas. Então, aguardem as nossas próximas aulas. Até lá e um abraço.